Ainda sobre o vídeo anterior, que nós falamos sobre o rico insensato que ajunta tesouros na terra e era pobre para com Deus e que lhe foi pedida a sua alma, eu li um livro há um tempo atrás do Tolstói que eu achei muito interessante. Nele ele conta diversas histórias, dentre elas eu acredito que se encaixa muito bem com esse assunto, de um homem que ele tinha uma ambição, vou falar bem resumidamente, de enriquecer. E ele foi atrás dessa riqueza a todo custo, colocando tudo que ele tinha, toda a sua vida, toda a sua família em questão, em xeque. E ele chegou num grupo de pessoas onde a proposta era a seguinte. Pessoal, é bem resumido, depois vocês leem um livro que eu acho que é melhor do que a minha narrativa aqui para vocês. E ele chega nesse grupo de pessoas onde era prometido ali para esse homem que queria enriquecer a todo custo, que eles dariam, esse grupo de pessoas dariam para ele toda a terra que ele pudesse percorrer de um determinado momento até o final do dia, do amanhecer até o anoitecer. Toda a terra que ele percorresse com seus próprios pés, eles lhe dariam. Aquele homem extremamente ambicioso, ele aceita essa proposta, só que ele deveria retornar para o grupo, retornar para onde eles estavam até o findar do dia. Ele não poderia tardar, ele não poderia demorar. Se ele se demorasse e chegasse após o pôr do sol, ele não levaria absolutamente nada, todo o seu trabalho seria em vão. Aquele homem extremamente ambicioso, ele aceita o desafio e Tolstói ele diz, ele conta a história, que nem dormiu bem naquela noite, já com muita ambição muito desejo de acordar bem cedo e já sair percorrendo toda aquela terra para que ele pudesse levar o máximo que ele conseguisse. Dito e feito, ao amanhecer, antes do amanhecer, antes do nascer do sol, ele já estava de pé, aguardando a oportunidade, o momento certo para sair percorrendo toda aquela terra. E ele foi avisado novamente: olha, tudo aquilo que você percorrer com seus próprios pés será seu, mas você precisa chegar aqui antes do anoitecer, antes do pôr do sol. E ele sai ali, quando o sol começa a nascer, ele sai correndo e desesperado, querendo percorrer o máximo possível de terra e se distanciando cada vez mais do seu ponto inicial. Cada vez que ele corria, se apressava, ele se distanciava. E o tempo foi passando, ele não tinha muitos mantimentos e percebeu que quanto mais ele corria, mais energia ele gastava, mais cansado ele ficava. Ele percebeu que era necessário controlar a velocidade, controlar o seu ritmo, para que ele conseguisse ir e retornar. E o tempo foi passando, e as pessoas que ficaram lá, que haviam lhe prometido dar a terra, começaram a alertá-lo: olha, tome cuidado, você está se distanciando, retorne o mais rápido possível. E quanto mais ele se distanciava, mais as pessoas ali gritavam e lhe alertavam, de modo que um dado momento eles perdem o contato ali visual, e aquele homem ali, desesperado por querer obter um grande pedaço de terra, ele percebe que o dia já estava bem avançado, já era tarde e ele precisava retornar. E ele considera o seguinte: agora eu acho que a quantidade de terra que eu já percorri é o suficiente, retornarei. Só que ele percebe que ele já estava muito distante do seu ponto de partida, do seu ponto inicial. E já estava cansado também, não tinha a mesma energia do início. E ali, já cansado, ele propõe um ritmo, uma passada específica e ele vai.
Só que ele já não tinha mais muitos mantimentos, seu corpo já estava cansado, ele não havia dormido bem e ainda assim, com muita ambição, ele insiste no seu físico, insiste com o seu corpo e ele vai retornando para onde ele havia começado, para concluir o seu trabalho e ganhar toda aquela terra. E ele, à medida que ele vai, o sol começa a se pôr, o dia começa a entardecer, a anoitecer, a luz do dia começa a ficar um pouco mais escassa, e ele acelera o passo com medo de perder todo aquele dia de trabalho e toda aquela terra que ele havia percorrido. E as pessoas começam a incentivá-lo, venha, venha, você está cada vez mais próximo. Naquele momento ele já tinha um contato visual e aquelas pessoas lá do ponto de partida começam a incentivá-lo, venha, você está quase, adianta, tudo mais, incentivando ele para que ele não desistisse, mas o seu corpo já não respondia mais da maneira como ele havia começado. Mas ele já estava bem próximo. E o dia já estava quase findando, quase chegando ao final do dia, o sol se pondo, e ele bem próximo. Quando o sol já estava quase se pondo, faltavam ali poucos metros para ele chegar no seu ponto de partida, e as pessoas ele incentivando para que ele fosse, não desistisse. O sol já se pondo, eles incentivam ele e ele vai e dá um salto. Só que as suas energias já haviam todas ido embora, seu corpo já não respondia mais, já estava ali até doente, portanto, cansaço físico, e ele se lança. No que ele se lança, ele já cai ali desfalecido e morto, no seu ponto de partida, no seu ponto inicial. E essa história que o Tolstói ele conta, ele dá o nome de quanta terra o homem precisa. Aquele homem ambicioso, ele não precisou de toda a terra que ele havia percorrido. A terra que ele necessitou no final de sua vida foi do tamanho da sua estatura. Para quê? Para que ele fosse enterrado e sepultado. Aquele era o tamanho de terra que ele necessitava para partir dessa vida. E essa história, ela tem uma moral, ela tem um significado muito grande para a gente, de que nós não precisamos de tudo aquilo que nós percorremos. Avalie a sua vida, talvez você tenha trabalhado para muita coisa que você não precisa. Quanta coisa você conquistou nos últimos anos que você nem usa? Quantos pares de calçados você tem e você só tem 2 pés e você não utiliza todos eles? Às vezes você tem 2, 3 carros, mas você só consegue andar em um. Tem 2, 3 casas, mas você só pode morar em uma. A moral da história é, aquele homem foi atrás de tanta terra, de tanta riqueza, sendo que nenhuma delas eram suficientes para que ele pudesse levar aqui dessa vida. E somente o tamanho da sua estatura, suponhamos que fosse 1,70 m, era essa a quantidade de terra que aquele homem necessitava para ser enterrado, para ser sepultado. De quanta terra o homem precisa? Não muito mais do que a sua estatura. Essa é uma realidade. Você não precisa de tudo aquilo que você tem e está correndo atrás. Talvez tudo isso seja um trabalho em vão, porque não levaremos absolutamente nada dessa vida. Que com essa história a gente possa refletir sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. Às vezes, tudo aquilo que você está correndo atrás não é necessário. Você não precisa. E, de fato, muitas coisas que nós temos, nós não precisamos. Devemos ter esse cuidado de termos algo e não desse algo nos ter. Muitas pessoas não têm mais uma casa, não tem mais um carro, não tem mais um trabalho. O trabalho o tem, a casa o tem, o carro o tem, porque ele se torna escravo de tudo aquilo que ele adquire. Espero que essa história possa nos trazer uma lição que venhamos a colocá-la em prática, de que
não precisamos de tudo aquilo que corremos atrás. Precisamos de bem pouco. De quanta terra o homem precisa? Não mais do que o tamanho da sua estatura.